Depois de ter colocado um ovo em pé, um homem acreditou que o mundo não terminava na linha do horizonte. Baseado na teoria da esfericidade da Terra, seu objetivo era chegar às Índias navegando para o oeste. Cristóvão Colombo nunca conseguiu atingir seu objetivo, mas acabou descobrindo um novo mundo para o homem europeu, o continente americano. Volume 6. Os grandes descobrimentos e América pré-colombiana. No volume anterior, pudemos ver as transformações por que a Europa passava e a importância das cruzadas para o reinício do comércio, o que resultou no ressurgimento das cidades. Até agora, a sociedade era representada pelo clero, nobres e servos. A partir da Baixa Idade Média, um novo personagem iria surgir no cenário medieval com bastante força, o burguês. Com o fim das invasões bárbaras e muçulmanas e a diminuição de epidemias, a população na Europa teve um crescimento acentuado. Dessa forma, novas técnicas para o cultivo de terras foram sendo criadas a fim de se aumentar a produção. Uma fatia da população procurou as cidades em busca de emprego no comércio que surgia a partir da comercialização do excedente de produção na agricultura. Ao longo das antigas estradas romanas, criava-se um comércio com produtos de vários pontos do mundo. Feiras eram realizadas nessas rotas comerciais, sempre próximas aos burgos, zonas fortificadas que garantiam a segurança. Essas feiras acabavam virando vilas, com prósperos comerciantes e artesãos passando a morar no local e constituindo uma nova classe social, a burguesia. Em bem pouco tempo, essas vilas eram cercadas por uma nova muralha externa de proteção. Como os senhores feudais queriam cobrar impostos pelas terras ocupadas, os comerciantes e artesãos resolveram unir-se em corporações para lutar contra isso. Além disso, essas corporações regulavam o monopólio de produção e comercialização de certos produtos em determinadas regiões, fixavam preços e salários e até a qualidade dos produtos. Notamos que uma nova mentalidade estava se instalando. Ao invés de ser um nobre heróico ou um homem santo, o burguês preocupava-se em enriquecer e fortalecer suas atividades. Agora, a moeda seria imprescindível para o comércio, acabando de vez com a relação de troca. E a ideia de unificação da Europa chegava ao fim com o surgimento de monarquias nacionais. Através de uma aliança com a burguesia, os reis obtiveram dinheiro para formar exércitos, impor autoridade sobre os nobres e até mesmo sobre a igreja. Estava formada a base para o Estado moderno. A monarquia nacional francesa foi fundada na dinastia capetinja por Filipe Augusto, o que seus antecessores, entre eles Hugo Capeto, não conseguiram realizar.
O apogeu da monarquia nacional francesa deu-se durante o reinado de Filipe IV, quando ele expulsou os mercadores estrangeiros do reino francês e influiu na escolha do Papa francês Clemente V, passando a sede da Igreja para a França. Já a monarquia nacional inglesa teve uma história bastante agitada. Em 1066, o Duque Guilherme da Normandia conquista a Inglaterra, e quase 100 anos mais tarde, um nobre francês, Henrique II, iria consolidar a monarquia. Porém, seu filho Ricardo Coração de Leão, ao sucedê-lo, iria passar 9 anos lutando na França, o que causou o enfraquecimento da autoridade real e o fortalecimento dos senhores feudais. Mesmo o sucessor de Ricardo, João Sem Terra, não conseguiu aumentar seu poder, sendo obrigado pela nobreza inglesa a assinar a Magna Carta, dando poderes ao Grande Conselho, formado por bispos, barões e condes. No final do século XIII e início do século XIV, o parlamento foi oficialmente criado e dividido em 2 câmaras. A Câmara dos Lordes, formada pelo clero e pelos nobres, e a Câmara dos Comuns, com os cavaleiros e os burgueses. Agora, os poderes do rei eram reduzidos pela Magna Carta e pelo parlamento. Essas 2 monarquias iriam travar a mais longa guerra da história da humanidade. Foram 100 anos, de 1337 a 1453, que franceses e ingleses guerrearam disputando a região industrial de Flandres e a posse do trono francês, reivindicado pelo rei da Inglaterra, Eduardo III. Durante essa guerra, a fome iria enfraquecer as pessoas e a peste negra, um surto de peste bubônica, iria matar mais de 1/3 da população da Europa, um dos fatos mais marcantes de toda a história. Quando a guerra estava praticamente vencida pela Inglaterra, uma camponesa iria mudar a situação. Joana d'Arc seria para os soldados franceses um anjo enviado por Deus para liderá-los, exaltando o nacionalismo e reanimando o exército. Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e queimada na fogueira como bruxa. Isso iria estimular ainda mais a resistência francesa e em 1453 os ingleses foram totalmente expulsos da França. A derrota fez com que uma guerra civil explodisse na Inglaterra. A Guerra das Duas Rosas entre as famílias nobres dos Lancaster e dos York enfraqueceu ainda mais a nobreza, aumentando assim o poder real, principalmente no reinado de Henrique VII, da dinastia Tudor. No mesmo ano em que termina a Guerra dos 100 Anos, os turcos tomam Constantinopla. 1453 seria o ano escolhido para marcar o início da Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, em 1789. Com o fim do feudalismo, surge o sistema capitalista de produção ou capitalismo comercial, caracterizado pela propriedade privada, trabalho assalariado e o lucro da classe capitalista. Com o desenvolvimento comercial, fazia-se necessário aumentar a quantidade de produtos para exportação, criando-se um verdadeiro circuito mercantil mundial. A partir do século XV, começa um processo de expansão comercial e marítima, e a invenção do astrolábio e da bússola facilitam esse processo. Sendo financiada pela burguesia e promovida pelo Estado, a expansão comercial e marítima teve várias causas. Busca de novos mercados consumidores para os manufaturados europeus e fornecedores de produtos agrícolas, além de ouro e prata para um maior fortalecimento do Estado. Mas podemos dizer que a principal causa seria a tomada de Constantinopla pelos turcos e o fechamento do mar Mediterrâneo. As especiarias provenientes das Índias eram o mais lucrativo negócio da época. Dessa forma,
quem as monopolizasse se tornaria o país mais rico do mundo. Para se ter uma ideia, uma carga de especiarias era trocada por 8 cargas de produtos europeus. Assim, Portugal e Espanha, as duas grandes potências marítimas, resolvem lançar-se ao mar em busca de uma nova rota para as Índias. Em 1492, os reis de Espanha patrocinam a viagem do genovês Cristóvão Colombo, baseada em estudos sobre a esfericidade da Terra. A primeira expedição, com 100 homens e as caravelas Santa Maria, Pinta e Ninha, chegam à América em 12 de outubro do mesmo ano. Colombo, pensando ter chegado às Índias, batiza erroneamente os habitantes das terras descobertas de índios. No início do século XVI, Américo Vespúcio iria navegar pela costa, relatando que um novo continente havia sido descoberto. Em sua homenagem, essas terras foram batizadas de América. A expansão portuguesa começou bem antes da espanhola. Em 1415, Portugal conquista Ceuta, onde hoje está o Marrocos. Animados com a conquista africana, continuam navegando pela sua costa. Estabelecem feitorias que eram entrepostos comerciais em Açores, Madeira e Porto Santo. No ano de 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança, até então conhecido como Cabo das Tormentas. E 10 anos depois, Vasco da Gama chega a Calicut. Estava descoberta a rota mais procurada do mundo, o caminho marítimo para as Índias. Com o objetivo de controlar o comércio de especiarias, o rei de Portugal, Dom Manuel, manda para as Índias uma nova expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral. Porém, essa expedição afasta-se demais da costa e, a 22 de abril de 1500, chegaria às terras brasileiras. Depois de relatar a Dom Manuel a nova descoberta, Cabral retoma novamente seu caminho para as Índias. As causas e consequências do descobrimento, o Tratado de Tordesilhas e a colonização são abordados com detalhes no volume 1 da coleção História do Brasil, também produzida por esta empresa. Todos os anos, no mês de junho, acontece no Peru o Inti Raymi, a Festa do Sol, exatamente como era celebrada pelos Incas há quase 500 anos atrás. Durante toda a noite, o Inca orava ao sol e, conforme o dia ia amanhecendo, ele saía e confiava uma mensagem a um lhama branco. Esse animal era então sacrificado para que levasse a mensagem ao Deus Sol. O culto aos deuses, a arquitetura e a engenharia que iam além de sua época e o respeito à natureza eram algumas das características dessa civilização que um dia acreditou poder confiar nos deuses de barba vindos do mar, montados sobre monstros de 4 patas que alimentavam-se de ouro e pedras preciosas. O Império Inca, assim como as demais civilizações pré-colombianas, acabaram dizimados pelo conquistador europeu.
Os espanhóis e portugueses chegaram nas novas terras, onde estima-se que viviam cerca de 80 milhões de índios, adorando a seus deuses e seus imperadores. Mas de onde teriam vindo esses índios ou de onde teriam saído seus antepassados? Podemos citar 3 hipóteses. A Malaio-Polinésia, que diz que o homem americano teria vindo em canoas da Polinésia e da Malásia. A australiana, sendo originário da Austrália. E a asiática, que afirma que o homem asiático teria atravessado o Estreito de Bering, chegando à América. Dentre as diversas tribos que habitavam a América, 3 delas destacaram-se pelo desenvolvimento adiantado de suas civilizações. Os astecas, que habitavam a América Central e parte do México, os maias, que ocupavam a península de Yucatán, e os incas no Equador, Peru, Bolívia, Chile e norte da Argentina. Conhecidos como grandes guerreiros, os astecas dominavam o território correspondente à parte do México e da América Central. Dividindo a terra, passavam as propriedades aos clãs, que elegiam um conselho e um imperador que tinha funções militares e religiosas. Esses estados tinham leis severas e punitivas. Com monumentos em forma de pirâmides e degraus, os astecas possuíam belíssimas cidades que podiam ser comparadas às do Antigo Egito e Mesopotâmia. Tinham uma escrita e conhecimentos na matemática, astronomia e medicina. Organizada politicamente em cidades e estado, os maias destacaram-se pela grandiosidade de sua arquitetura. Seus templos e palácios eram construídos em forma de pirâmides e suas esculturas apresentavam um alto grau técnico e artístico. Os sacerdotes escreviam com espécies de hieroglifos e tinham conhecimentos na matemática e na astronomia. E por fim, os incas, que ocupavam um vasto império na América do Sul. Acumulando as funções de Deus e imperador, o Inca concentrava poderes em suas mãos, recebendo tributos pelo uso das terras. A produção agrícola estava a cargo dos camponeses, que também deveriam auxiliar na construção de templos, estradas e canais de irrigação. Um terço da produção era armazenada e em épocas de más colheitas dividia-se essa reserva entre o povo. Com uma agricultura desenvolvida, os incas cultivavam em degraus construídos nos Andes e serviam-se da lã de lhamas e vicunhas. Com enormes blocos de pedra, construíram aquedutos e sistemas hidráulicos em suas cidades, além de incríveis estradas em meio aos Andes, como o extraordinário caminho Inca, com seus 48 quilômetros de extensão, a uma altitude média de 4.200 metros acima do nível do mar, fazendo a ligação de Cusco à cidade perdida de Machu Picchu. Essas civilizações contribuíram para a formação étnica e cultural dos atuais países que ocupam seus territórios, como também deixaram técnicas no cultivo do milho, feijão, batata e outros alimentos. A grande quantidade de ouro e prata encontrada fez com que os conquistadores acabassem com essas civilizações e se apoderassem de suas riquezas. Hernán Cortés invade o Império Azteca, provocando a morte do imperador Montezuma e de seu sucessor, Guatemuzin. Francisco Pizarro sequestra o chefe Inca Atahualpa e o mata depois de receber o resgate. Já em declínio, os maias são facilmente dominados pelos espanhóis. Todos os povos indígenas são massacrados até sua total aniquilação.
Assim, o início do século XVI é marcado pelas conquistas e pelo processo de colonização. Portugal passa a colonizar o Brasil. A Espanha, as terras a que tinha direito pelo Tratado de Tordesilhas. A Inglaterra fundou 13 colônias na América do Norte e a França fundou Quebec e Louisiana, no Canadá, além de colonizar a Guiana Francesa, Ilhas Martinica, Granada, Guadalupe e Tobago nas Antilhas. Enquanto tudo isso acontecia, na Europa novas ideias floresciam. O renascimento humanista tomava mais força e seu aspecto revolucionário passava-se até mesmo na estética. O processo que levou séculos até a revolução espiritual e artística do século XVII, vamos conhecer no próximo volume. Durante anos e anos, o alpinista, aviador e aventureiro Hiram Bingham atravessou vales, contornou pântanos e enfrentou desfiladeiros por toda a região dos Andes, na tentativa de encontrar a cidade perdida dos Incas. Em 1908, Bingham havia descoberto Cusco, a capital do antigo Império Inca. De lá parte em 1911, chefiando uma expedição americana, na tentativa de encontrar o último refúgio dos Incas após a conquista espanhola. Depois de vários dias de caminhada, a expedição encontra um mestiço, que diz ter notícias da existência de uma cidade inca localizada no topo de uma montanha. Vencendo desfiladeiros e enfrentando a altitude, Bingham e seus companheiros atingem o cume da montanha, onde existe apenas uma pequena choupana. Desapontado, Bingham se pergunta onde estariam os palácios incas e a cidade maravilhosa. Nisso, um garotinho quichua pega-o pela mão e adentra com ele na neblina. Atrás das nuvens, descortina-se aos olhos de Bingham toda uma cidade, casas, edifícios, templos, palácios incas. Centenas deles, construídos com pedras finamente trabalhadas e de um capricho jamais visto. Para trás e só vê a silhueta do menininho, que solta uma gargalhada e desaparece na neblina. Seria ele um duende que escapara das lendas pré-colombianas para trazer ao conhecimento do homem moderno a mais espetacular das cidades incas? E qual seria a finalidade de Machu Picchu, construída com tamanha beleza no cume de tão alta montanha? Este até hoje é um dos maiores enigmas da história da humanidade. Resumindo,
A partir da Baixa Idade Média, o comércio iria fazer surgir uma nova classe social, a burguesia. Da aliança do dinheiro dos burgueses com a autoridade dos reis, surgem as monarquias nacionais. A monarquia nacional francesa seria fundada pela dinastia Capetinga. A monarquia nacional inglesa só seria consolidada no reinado de Henrique II. A Guerra dos 100 Anos foi a guerra entre a monarquia francesa e a inglesa, sendo a francesa vitoriosa. Uma guerra civil entre as famílias nobres inglesas dos York e dos Lancaster ficou conhecida como a Guerra das Duas Rosas. A tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 marca o início da Idade Moderna. A partir do século XV, começa o processo de expansão comercial e marítima. Estando a serviço da Espanha, o genovês Cristóvão Colombo descobre a América no ano de 1492. Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança em 1488 e 10 anos mais tarde, Vasco da Gama chega a Calicut, nas Índias. Portugal descobre o Brasil a 22 de abril de 1500. Os principais povos pré-colombianos foram os maias, os astecas e os incas.